ética no atendimento. Infelizmente, nós não temos mais outras pessoas na sala nesse momento, né? Apenas a Natália. Um pouco ruim, né, dar aula assim para uma pessoa só, mas eu entendo que depois as pessoas escutam na versão gravada. E vamos fazer o possível, então, mesmo sem a interação, para produzir um conhecimento que seja adequado para as equipes, né, do psicossocial do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então, vou pedir licença aqui para compartilhar a minha tela. Bastante. Preciso fechar esse outro aqui. Então, hoje a gente vai tentar estabelecer as relações entre a ética em pesquisa e a ética no atendimento, as mulheres em situação de violência, o que há em comum e o que há de diferente entre essas abordagens, né? Entre essas duas formas de produção de um conhecimento que seja situado, né? Um conhecimento que seja orientado por princípios e fundamentos de direitos humanos, e de que modo essas duas formas de produção do conhecimento, seja por meio da pesquisa, ou seja fundamentada no atendimento às mulheres em situação de violência, de que forma nós precisamos conduzir, né, um olhar empático, ético e realmente fundamentado nos direitos humanos. Vou pedir aqui 2 minutos para identificar, encontrar o documento com o qual vou trabalhar hoje. Só um instante, por favor.
Bom, retomando, então, boa tarde a quem chegou depois. A gente hoje está falando sobre a relação entre a ética na pesquisa e a ética no atendimento às mulheres em situação de violência. Eu trouxe para vocês algumas reflexões que advêm tanto da nossa experiência em pesquisa, como nas diretrizes nacionais e internacionais de ética no atendimento às mulheres, no contato com as mulheres em situação de violência. É uma experiência que vocês compartilham no cotidiano, né? Mas, do ponto de vista da pesquisa, existem algumas singularidades, algumas diferenças que nós vamos tentar explorar hoje aqui nesse encontro. Então, pensando um pouco nas dimensões éticas do contato com as mulheres, nós temos aqui um conjunto, acredito que vocês devam estar visualizando minha tela, nós temos aqui um conjunto de diretrizes ou de pressupostos para que esse contato com as mulheres em situação de violência se dê de forma ética. Então, vocês devem estar observando que na tela existem várias diretrizes, né, que não estão organizadas em torno de uma ou outra forma de ação, seja a pesquisa, seja o atendimento. E aí agora o meu objetivo é que nós organizemos esse conjunto de diretrizes, né, pensando se essa diretriz diz respeito à pesquisa, especificamente, se essa diretriz diz respeito ao atendimento, especificamente, ou se essa diretriz é compartilhada entre a pesquisa e o atendimento. Um instante. Vou pedir para vocês, então, olharem essas diretrizes, fazerem a gentileza de lerem essas diretrizes e irem pensando sobre quais delas se identificam mais com a pesquisa, mais com o atendimento, ou se vocês acham que elas são compartilhadas entre as duas formas de se relacionar ou de produzir contato com as mulheres em situação de violência. Vou dar para vocês aqui uns 3 minutinhos para vocês olharem e tentarem identificar especificidades ou pontos em comum. Bom, no que diz respeito à escuta compreensiva, sem julgamentos, me parece importante perceber como essa conduta diz respeito às duas formas ou as duas
frentes de contato com as mulheres em situação de violência, né? Porque tanto o atendimento quanto a pesquisa partem de uma escuta ou de um olhar que seja baseado na ideia de compreensão. Essa perspectiva compreensiva que está presente nos fundamentos metodológicos da sociologia, especialmente, que não é uma ciência normativa, e sim uma ciência voltada para a compreensão das relações sociais e em busca de padrões, em busca de sistematização, em busca de um entendimento de causas, efeitos e de conexões entre fenômenos sociais, parte necessariamente, então, de um olhar compreensivo, né? Isso está muito presente nos fundamentos metodológicos teóricos do sociólogo Max Weber, né, que é um dos clássicos da sociologia, a escuta compreensiva, que especialmente se fortalece na pesquisa qualitativa, né, em que não se busca ler a realidade ou descrever a realidade necessariamente por meio de apanhados numéricos, buscando a maioria ou uma expressividade quantitativa, mas especialmente a complexidade dos fenômenos que ocorrem na sociedade. Então, para compreender essa complexidade, apenas uma escuta sem julgamentos, uma escuta não normativa, uma escuta voltada mesmo para a identificação do que está em jogo em determinado contexto social, permite mesmo um desenvolvimento de saberes efetivamente válidos, né, para análise e para a produção de propostas, né, de transformação social. Então, me parece que a escuta compreensiva sem julgamentos é uma conduta válida tanto para a ética na pesquisa como para a ética no atendimento. Um segundo aspecto um segundo tópico que eu trouxe para a gente identificar seria o conhecimento da rede de serviços, né? Quando estamos falando de mulheres em situação de violência, estamos falando necessariamente de uma responsividade estatal, né? Estamos falando de serviços públicos, né, direcionados para o enfrentamento do problema da violência contra as mulheres, e essa rede de serviços precisa ser adequadamente mapeada, conhecida e reconhecida, tanto para quem produz, para quem realiza atendimentos a mulheres em situação de violência, como para quem produz conhecimento, para quem sistematiza informações sobre mulheres em situação de violência que procuram redes de serviço, né? Então, vou colocar aqui também como uma diretriz compartilhada entre as duas formas de contato com as mulheres. Um terceiro item a gente tem aqui é foco na adequada solução do problema de acordo com as competências institucionais, né? Esse foco na solução do problema de acordo com as competências institucionais, a gente pode pensar que seria um objetivo da ação, né? E nesse caso, particularmente, o objetivo da ação corresponder à solução do problema diz mais respeito a uma propriedade do atendimento às mulheres em situação de violência. Então, eu vou colocar essa diretriz para esse lado direito aqui,
porque essa, de fato, é uma diretriz, um objetivo do atendimento. Por que eu não coloquei no lado esquerdo ou não coloquei compartilhado entre as duas formas de contato com as mulheres em situação de violência? Porque na pesquisa o foco não é a solução do problema concreto, né? Na pesquisa, o foco é a compreensão do fenômeno social para que possa subsidiar tomadas de decisão pública, né? Então, a gente vai colocar esse foco aqui mesmo no atendimento e não na ética em pesquisa e nem compartilhada entre os dois. Depois, temos aqui o reconhecimento das individualidades dentro de um quadro socioeconômico e cultural amplo. Nesse caso, nós estamos falando de compreender que, mesmo que um fenômeno seja absolutamente recorrente, que um fenômeno esteja presente ao longo de uma série histórica mais ampla, que, embora o tempo mude, esse fenômeno persiste e que a gente pode entender dentro do marco de estruturas sociais, né, como a gente costuma falar do patriarcado, como a gente fala no racismo, como a gente fala nas persistências da desigualdade social, das diferenças de classe, como explicativas de algumas formas de violência. É preciso também reconhecer que existem individualidades, que existem singularidades, e que é por isso que a escuta compreensiva, sem julgamento, segue sendo necessária para identificação daquele problema. Porque senão a gente teria, por exemplo, uma tipificação de 15 tipos de violência ou 15 tipos de narrativas, e você simplesmente pediria para a pessoa responder, marcar X e marcar qual é a situação dela. Mas a gente sabe que a cada mulher que a gente atende, com cada mulher que a gente conversa, cada relato que a gente lê, existem ali singularidades, existem ali questões bastante próprias que precisam ser ouvidas, entendidas, mesmo que a gente possa perceber como aquela singularidade está, em parte, inserida num quadro socioeconômico e cultural mais amplo, mas as singularidades não devem ser negadas. Essa diretriz, eu vou colocar ela aqui no centro também, porque ela ela é apropriada tanto para a ética no atendimento, eu acho que isso de modo mais explícito, mas ela também é apropriada para a ética em pesquisa, porque quando você, especialmente, faz pesquisa qualitativa, você tem que ter uma atenção muito grande para essas especificidades, porque, eventualmente, você pode estar diante de um estudo de caso, você pode estar diante de um caso que é muito emblemático de uma situação que pode não ser muito recorrente, mas que pode se apresentar como uma tendência para o futuro, né? Que pode exigir uma atenção do poder público para o aprimoramento de algum serviço com base naquela experiência, digamos que ali se perceba de fato que, embora não seja muito recorrente aquela história, ela é tendencialmente emblemática, né, de problemas que podem estar acontecendo. Até porque, de repente, a pessoa pode ter tido uma qualidade de relato ou ali uma qualidade de escuta melhorada que faz com que determinadas individualidades venham à tona. Então, eu vou colocar essa diretriz compartilhada entre as duas formas de contato com as mulheres. Um quarto tópico seria o compromisso de confidencialidade. Aqui, esse compromisso, né, que se estabelece a partir
de uma relação entre as pessoas envolvidas, né? Aqui a gente está falando de agentes do Estado, ou está falando de pesquisadores com autorização para a realização de um determinado estudo. E essa autorização também é uma autorização pública, né? É uma autorização que se dá em virtude de uma legitimidade das instituições de ensino superior, das instituições públicas para a realização de um determinado estudo, né? Não existe pesquisa voluntarista. Isso é uma coisa muito importante de ser dita, aliás. A gente viu acontecer nesse período agora da Covid, algumas pesquisas que foram feitas de modo voluntário e sem autorização, né, por médicos que não eram pesquisadores ou que não estavam ligados a centros de pesquisa e que fizeram pesquisa sem autorização das suas instituições ou do Comitê de Ética e da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, e por isso estão agora, nesse momento, respondendo por situações irregulares. E isso mostra como esse conjunto de regras, de normas sobre o que é uma pesquisa ética deve ser amplamente conhecido e respeitado pelos pesquisadores, pelas pesquisadoras. Então, e também pelas pessoas que fazem o atendimento às mulheres em situação de violência. Então, quando a gente está falando de confidencialidade, a gente está falando de um contrato, entre aspas, que se dá entre as duas pessoas, no sentido de que aquelas informações que estão sendo produzidas a partir da experiência vivida por mulheres em situação de violência, aquelas situações mostram o compartilhamento daquelas situações, elas revelam o compromisso que houve naquela relação, né? De modo que há uma disponibilidade, uma disposição voluntária, né, de quem fala, de quem relata, no sentido de que essa experiência possa ser usada para a pesquisa, por um lado, ou possa ser usada para aprimorar os processos de atendimento às necessidades e aos direitos fundamentais, né? Então, esse compromisso de confidencialidade eu também vou colocar compartilhado entre os dois, lembrando que pode ser que haja nesse pacto, nesse contrato, nesse acordo, nessa relação, uma autorização, eventualmente, para que dados pessoais sejam eventualmente divulgados, né? Digamos que haja uma pesquisa que envolva também a produção de um vídeo, de uma campanha, e que ali a mulher autorize a veiculação da sua imagem, da sua voz. Mas há muitos cuidados éticos que devem ser tomados para que a pesquisa ou o atendimento não coloquem a mulher ou as mulheres em uma situação de risco aumentado em relação ao momento em que ela chega e tem o contato com o pesquisador ou com o agente público que atua no serviço. E esse é o conceito de risco sobre o qual a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco. Além, então, do compromisso de confidencialidade, a gente tem aqui a diretriz busca de todos os meios possíveis para resolver o caso concreto. Aqui a gente tem uma diretriz bastante vinculada ao atendimento, né, à ética no atendimento, que é por meio das instituições estatais, né, ou parceiras daqueles órgãos, que podem ser, inclusive, instituições da sociedade civil, que todos esses meios sejam considerados, que se lance mão
desses meios para resolver o caso concreto, né? Então, aqui, esse foco realmente no alívio ou na diminuição da condição de vulnerabilidade da pessoa que está procurando o serviço. Depois, o resguardo da integridade física e mental como uma prioridade, né? Vou colocar aqui compartilhada entre as duas formas de contato, né? Porque, embora seja bastante óbvio que essa deve ser uma prioridade no atendimento, né? Especialmente quando a gente está falando de mulheres em situação de violência, digamos que você está num atendimento para tratar de questões de guarda compartilhada, ou, por exemplo, questões relacionadas... eu estou pensando na rede como um todo, não só das competências do Ministério Público, mas questões envolvendo filhos, ou questões envolvendo patrimônio, mas existe uma prioridade, né, que é a integridade física e mental. Então, por exemplo, se você no atendimento percebe que ali é uma situação que, por exemplo, o agressor pode estar no mesmo ambiente, ou que a mulher, para conseguir falar com alguma privacidade, ela está em num outro lugar que seja arriscado, né, que possa ser perigoso, ou então uma situação em que ela precisa do apoio da rede de um outro serviço, ou de um outro município, ou de uma outra localidade, porque esta localidade não oferece garantia, né, das condições de integridade física e mental. Então, é preciso, né, lembrar sempre dessa prioridade, acima de qualquer coisa, né, acima dos interesses institucionais, acima de qualquer coisa, a preocupação com o resguardo da integridade física. E por isso, o Formulário Nacional de Avaliação de Risco é tão importante, né? Porque ele realmente foca e coloca como prioridade mesmo a salvaguarda, né, do direito fundamental à vida e à saúde, né? Depois, máxima atenção aos riscos envolvidos. A gente falou um pouco sobre isso antes. O conceito de risco, especialmente o conceito de risco com o qual a comissão, o sistema CEP-CONEP, ou a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, e os comitês de ética em pesquisa brasileiros consideram, é o conceito de que o risco é toda e qualquer ação que amplia as condições de vulnerabilidade a que a pessoa estava submetida no fato que levou, né, à participação na pesquisa ou ao atendimento pelo serviço público. Então, se você faz age de algum modo que amplia o risco que a mulher já sofre por causa daquela condição, isso é uma infração ética, né? Então, além de ser uma infração em todos os sentidos, né? Mas aqui a gente teria objetivamente um desvio ético, né? Então, essa preocupação com os riscos é muito importante. Sempre lembrar que ou o risco deve permanecer naquele ato ali, idêntico, com foco na diminuição gradativa desse risco por meio da atuação do pesquisador ou do atendimento, mas nunca da ampliação desse risco, né? Nunca da ampliação desse risco. No caso da pesquisa, muito provavelmente a pesquisa não vai incidir na redução do risco, mas ela, no mínimo, é o critério basilar, né? O critério fundamental de que essa intervenção por meio da pesquisa não aumente, em hipótese alguma, o risco a que a mulher está submetida. Depois, respeito à diversidade e à pluralidade de crenças, né? Aqui a gente tem um outro tópico que está relacionado a fundamentos bastante democráticos, né, da nossa sociedade, de que a diversidade e a pluralidade de crenças devem ser respeitadas como princípios
princípios constitucionais, e lembrar que na dimensão de um Estado laico, valores, né, religiosos, de foro íntimo, não devem determinar o modo como mulheres são recebidas no atendimento dos serviços públicos, né? E isso também diz respeito à pesquisa, né? Preciso ter muita vigilância epistemológica, como dizia o Pierre Bourdieu, para evitar a existência de vieses que sejam relacionados a valores, crenças institucionais ou mesmo pessoais, né? Que sejam de cunho religioso, que possam levar a algum tipo de discriminação por gênero, sexo, idade, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, raça, né? Então, esse respeito máximo à diversidade, à pluralidade de crenças está absolutamente relacionado à primeira diretriz que nós discutimos hoje, que é justamente a escuta compreensiva sem julgamentos, né? Essa ideia de estar livre de julgamentos é particularmente importante para essa abordagem, né, de gênero, em virtude do fato de que mulheres são estruturalmente ou de modo bastante recorrente na nossa sociedade, mulheres são premidas a agir dessa ou daquela maneira, em adequação a papéis muito rígidos, né, de gênero. Então, é muito comum que nós tenhamos tido uma educação baseada no julgamento às mulheres, que tem a ver com a adequação de papéis, né? Como, por exemplo, a mulher docilizada, ou a mulher que tem o foco prioritário no cuidado, né? Ou a mulher que silencia, que abre mão da sua autonomia em prol de valores ou de interesses alheios, de que mulheres não sejam pessoas que se preocupam com dinheiro, de que mulheres não sejam pessoas que se preocupam consigo próprias, né? Então, todos esses estereótipos estão presentes na nossa educação, na nossa socialização, e geram muitas dificuldades relativas à mudança da cultura sexista, a mudança da cultura que gera violência, né? Que está na base da misoginia, que é o ódio às mulheres, que é a rejeição social, né, e interpessoal às mulheres. Então, como produzir pesquisas e atendimentos que não partam, né, que não corroborem com esses estereótipos, né? Então, me parece que dois aspectos aqui, tanto a escuta sem julgamentos, como o respeito à diversidade e à pluralidade de crenças são fundamentais. Penúltimo ponto aqui, o respeito à autonomia de decidir em todas as etapas. Aqui talvez o ponto mais controverso, polêmico, né? Porque a gente tem alguns mecanismos legais advindos da Lei Maria da Penha e consonantes com o ordenamento jurídico brasileiro, de que, por exemplo, a desistência tem que ser apresentada na audiência em frente ao juiz, à juíza, né? E isso, muitas pessoas discutem se isso respeita ou não a autonomia das mulheres, né, de decidir. Isso também está presente em outros momentos do processo, especialmente do processo criminal, e leva a pensar sobre como lidar com a autonomia e como promover a autonomia das mulheres, mesmo em contextos em que elas estão em situação de risco de morte, inclusive, né?
Então, como promover a autonomia sem substituir a vontade das mulheres e, ao mesmo tempo, com o foco máximo, que foi a diretriz sobre a qual a gente falou antes, com o foco máximo, prioritário, na integridade física e mental das mulheres, né? Então, vejam, a gente poderia fazer uma discussão aqui sobre, eventualmente, algum conflito entre resguardo da integridade física e mental como prioridade e respeito à autonomia de decidir em todas as etapas. Do ponto de vista da pesquisa, a dimensão voluntária da participação é inafastável. Inafastável. Não existe a possibilidade de que uma pessoa participe de um estudo sem consentimento. Mesmo se vocês pensarem em pesquisas que são, por exemplo, pesquisas de biomédicas, que são baseadas, que são fundamentadas em prontuários médicos, né? Vocês sabem que prontuários são documentos do paciente, mesmo que os nossos prontuários eles fiquem armazenados em arquivos de hospitais, de instituições médicas, apenas nós podemos dar o consentimento para a utilização dos nossos prontuários para estudos. Isso diz respeito a um direito fundamental, né, pelos dados, pelas informações que são personalíssimas, né, e caso não sejam publicizadas sem o consentimento, podem gerar muitos riscos e agravos à saúde física, mental, ao patrimônio de pessoas, né? Então, imaginem, por exemplo, uma situação muito problemática em que dados pessoais de um contingente muito grande de pessoas sejam compartilhados publicamente e que esses dados digam respeito, por exemplo, a enfermidades, a doenças crônicas, que digam respeito à condição geral de saúde daquele grupo, daquelas pessoas individualmente. Imaginem vocês vendo na internet listas com nome, CPF, nome da mãe, nome do pai, e as doenças crônicas que a pessoa tem, e os exames que a pessoa fez, né? Todos os indicadores de saúde. Isso seria uma violação muito grave, né, aos direitos fundamentais, ao direito personalíssimo, que é o direito sobre essas informações que são absolutamente pessoais. Então, aqui a gente tem direito à autonomia no sentido de decidir se um estudo, se uma pesquisa, se as informações prestadas durante um atendimento, uma informação ou uma intervenção devem ou não ser compartilhadas, né? A não ser que a pessoa esteja numa outra situação, por exemplo, como testemunha, numa situação em que ela se compromete em dizer toda a verdade, em que ela é testemunha de um crime, etc. E mesmo assim ela tem direito a estar acompanhada, né, de um defensor, né, de um advogado, e conhecer plenamente os seus direitos. Então, esse tópico aqui, respeito à autonomia, eu até poderia botar ele um pouquinho mais para cá, no sentido de que, embora no atendimento você tenha uma atenção muito grande à autonomia, há alguma relatividade nisso, no que diz respeito a ainda se aplica, em alguns casos, a condução coercitiva da vítima, ainda há debate sobre isso dentro do sistema de justiça, né? E também a limitação sobre quando uma mulher pode ou não desistir do processo judicial. Isso a gente poderia pensar que essa autonomia ela não é completa
dentro do sistema de justiça. Mas, no que diz respeito à pesquisa, ela é absolutamente completa. Então, uma pessoa pode desistir a qualquer tempo de participar de qualquer estudo, né? Ela pode decidir se entra e depois decidir se permanece. E, por último, a gente tem aqui o autocuidado, que é o tema do último encontro que vocês vão ter com a professora Tatiane, que é um tópico que tem sido muito, ou muito não, mas um pouco bem explorado, começa a ganhar mais espaço nos estudos, especialmente nas universidades, né, entre pesquisadoras que trabalham com perspectivas de gênero, dos direitos das mulheres, que é essa percepção de que pessoas que participam, que ouvem, que estão muito expostas aos temas da violência, que essas pessoas, elas também precisam ter uma atenção ética consigo, né? Que é justamente o tema do cuidado de si, né? O nome de um livro do Michel Foucault, justamente, que é um autor que desenvolveu estudos muito focados nessa dimensão ética e humanista da produção do conhecimento e das instituições, e o autocuidado aparece como um tópico fundamental, né? O cuidado de si, a atenção ao respeito dos próprios direitos, né? O direito de uma vida sem violência, o direito a uma vida sem violência, também é o direito de quem cuida, também é o direito de quem atende, também é o direito de quem pesquisa, de quem produz conhecimento, né? Então, esse tópico realmente tem ganhado muita força e precisamos sistematizar melhor as informações e os saberes relacionados ao autocuidado para poder avançar. Bom, então a gente tem aqui o nosso primeiro tópico. Eu vou passar aqui o nosso slide para a gente pensar, então, do ponto de vista dessa investigação que a gente deve começar em 2020, o que seria uma pesquisa eticamente orientada, né? Como produzir dados, conhecimentos com mulheres em situação de violência que estão sendo atendidas pelo Serviço Psicossocial do Ministério Público. Como produzir, então, uma pesquisa eticamente orientada para esse grupo, né? Essas são as perguntas que a gente está se fazendo nesse momento preliminar. A gente tem falado sobre isso, como esse é um momento exploratório, né, preliminar, de formação preliminar das equipes, das pessoas que vão estar envolvidas, né, com esse estudo. Então, o que deve ser observado para que uma pesquisa seja eticamente orientada, né? Primeiro aspecto, e aqui esses são princípios, né? Então a gente está falando aqui de princípios da ética em pesquisa, princípios gerais da ética em pesquisa, que se aplicam especialmente às pesquisas em ciências humanas e sociais, que é o nosso caso. Esses princípios, eles estão presentes na Resolução 510 de 2016, que é a Resolução do Conselho Nacional de Saúde, que regula o sistema ético nas pesquisas brasileiras, né? Eu acho que eu já comentei aqui num outro encontro que no Brasil a gente tem algumas particularidades dessa regulação da ética em pesquisa. A primeira delas é que esse sistema ético, né, o sistema CEP-CONEP, CEP, então, é o Comitê de Ética em Pesquisa, são mais de 600 comitês no Brasil todo, né, que estão vinculados a universidades e a centros de pesquisa.
A CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, onde eu atuo como assessora, esse sistema, né, CEP-CONEP, é um órgão, é um sistema, né, que se materializa por um conjunto de equipamentos, né, de órgãos, enfim, que estão nas universidades e que também está aqui em Brasília, é um sistema de participação social. Isso é uma coisa muito interessante, é uma particularidade, uma singularidade brasileira, que o sistema CEP-CONEP é um órgão de participação social. Por quê? Porque ele está ligado ao Conselho Nacional de Saúde, né? Com o foco, com o objetivo principal de que as pesquisas tenham como pressuposto basilar o respeito aos direitos dos participantes de pesquisa. Então, é um órgão de participação social porque promove os direitos dos participantes de pesquisa. Embora seja ligado ao Conselho Nacional de Saúde, justamente porque a maior parte desses estudos são estudos das áreas de biomédicas, esse sistema também regula as pesquisas das áreas de ciências humanas e sociais. Parte-se do pressuposto de que as pesquisas biomédicas podem gerar riscos mais acentuados, podem gerar danos mais graves, né? Inclusive, o principal dano que seria gerar mortes, né? Ou doenças, ou acometimentos graves à saúde. Mas pesquisas também podem gerar outras violações de direitos, como o direito ao patrimônio, pode gerar uma violação a um direito à imagem, pode gerar uma violação referente ao resguardo do território. Então, a gente tem muitas pesquisas que são apreciadas no sistema CEP-CONEP, que são pesquisas com população indígena, por exemplo, que são populações bastante vulnerabilizadas e que precisam ter o seu patrimônio cultural, o seu patrimônio simbólico respeitado, muito bem resguardado, né? Então, estamos falando aqui de pesquisas com essas populações, estamos falando de pesquisas com cooperação e coordenação internacional, porque existe uma preocupação muito grande de que alguns países não sejam um território subalternizado, onde apenas se coletam os dados, né, para que não haja essa geopolítica do conhecimento, de que em alguns países se planeja pesquisa, em outros se coletam os dados, para que não haja abuso, né, de determinadas nacionalidades em relação às outras, e outras áreas temáticas que seriam, então, de prioridade para apreciação ética, de atenção máxima para que não haja violação de direitos. Bom, então, existe uma resolução específica para pesquisas de ciências humanas e sociais, isso vai estar presente no nosso relatório, porque a gente já falou isso algumas vezes aqui, a nossa pesquisa passou pelo sistema CEP-CONEP, né, foi aprovada, e a gente está falando da resolução 510 de 2016. Bom, vejam que é uma resolução nova, que esse é um tema relativamente novo no Brasil e que requer ainda muito conhecimento da sociedade para que não haja infração ética na produção de dados e informações. Bom, o primeiro aspecto, o primeiro princípio importante da gente salientar aqui é que uma pesquisa eticamente orientada considera a relevância social, o que garante a igual consideração dos interesses envolvidos, não perdendo o sentido de sua destinação socio-humanitária. Então, esse aspecto é muito importante para evitar pesquisas, para evitar investigações que não tenham como foco o desenvolvimento
social, econômico e o respeito aos direitos humanos, né? Para que todas as pesquisas considerem esses valores voltados à promoção dos direitos, da dignidade das pessoas e do desenvolvimento do interesse coletivo, né? Um segundo princípio seria o respeito ao participante, à participante, em sua dignidade e autonomia, reconhecendo sua vulnerabilidade, assegurando a sua vontade de contribuir e permanecer ou não na pesquisa, por intermédio da manifestação expressa, livre e esclarecida. Então, esse segundo tópico fala sobre o tema que a gente tinha dito antes, sobre a dignidade e a autonomia, né? O reconhecimento das vulnerabilidades das pessoas que, se estão naquele estudo, se estão naquele serviço, são pessoas que sim, estão com algum tipo de vulnerabilidade, algum tipo de necessidade, e por isso o consentimento, ele é necessário para que aquelas informações não sejam utilizadas de forma inadequada. Então, estamos falando aqui da necessidade de obter, por meio de um registro de consentimento, a manifestação expressa da pessoa, que se dá a partir do esclarecimento de quais são as condições da sua participação. Aqui neste ponto, nós vamos precisar ter bastante atenção, porque a gente já tem, né, um registro de consentimento, um termo, que as mulheres devem preencher, devem assinar, para poderem participar do estudo, mas é muito importante que nós desenvolvamos as melhores condições possíveis para que esse consentimento seja bem informado, né? Ou seja, que a pessoa possa compreender exatamente o que é a pesquisa, a que se destina, qual é a metodologia, né? Para entender se elas devem ou não compartilhar informações conosco, a fim de que possamos realizar o estudo. Sempre lembrando algo que é uma sensibilidade, uma questão muito própria para essa pesquisa, que é o fato de que nós não vamos misturar o atendimento com a pesquisa, ou seja, muito embora o nosso público de interesse sejam as mulheres que estão em atendimento no psicossocial do MPDFT e que seja de lá que nós vamos definir, a partir de lá que nós vamos definir a nossa amostra para pesquisa, que as duas atividades, as duas formas de contato não devem se misturar ou se confundir. Não devem se confundir. E é nesse ponto que a manifestação expressa é muito importante, a manifestação expressa para a participação na pesquisa. Então, são as mulheres que estão em atendimento que vão receber esse convite, esse chamado para participar do estudo, mas isso não deve se confundir com o atendimento e nem deve impedir que ela seja absolutamente bem esclarecida sobre os objetivos do estudo. Ok? Tudo bem, Ana, agora que eu vi aqui as mensagens, não tem problema, obrigada por avisar. Fique à vontade. Melhoras para você. Bom, então, os outros dois princípios que são importantes de serem mencionados e articulados aqui com o nosso curso, os nossos propósitos, são a garantia de que danos previsíveis sejam evitados. Bom, toda pesquisa e todo atendimento envolve algum risco, né? Na medida em que, quando você traz de novo a situação
quando você rememora a situação, quando você produz outros conhecimentos sobre aquela informação, você pode estar gerando situações ou memórias, ou mesmo outras relações, né, que podem trazer riscos, tanto para a mulher que tem situação de violência, como para o seu entorno social, como, inclusive, para a pessoa que produz conhecimento, né? E, nesse sentido, é preciso prever os riscos, né? É preciso prever e evitar. Então, todos os cuidados que vêm sendo sugeridos para evitar que as mulheres participem de audiências na frente do agressor, que elas façam relatos e narrativas na frente do agressor, todas as medidas que se voltam para o acesso facilitado ao atendimento e ao serviço, para que permitam que ela tenha acesso à tecnologia, às informações necessárias para participar, para ser atendida. Tudo isso também tem que ser usado na pesquisa, né? Na medida em que qualquer dano possa ser previsto, né? E, com isso, evitado. Então, os pesquisadores, as pesquisadoras se orientam por esse conjunto de situações. É por essa razão, inclusive, que é preciso disponibilizar alguém do psicossocial, né, psicólogos, assistentes sociais, para as mulheres que estão participando do estudo, uma vez que durante o atendimento, ou melhor, durante a entrevista, ela possa sofrer alguma situação, como uma vulnerabilidade psíquica acentuada, alguma situação que requeira um atendimento emergencial. Esse é o direito à assistência. O direito à assistência está previsto nas diretrizes éticas internacionais e brasileiras como um direito bastante exigível de centros de pesquisa, de universidades, de pesquisadores que precisam disponibilizar. E aqui a gente não está falando do SUS. Não basta colocar assim, olha, caso aconteça algo, a pessoa vai ser encaminhada ao posto de saúde mais próximo. Não. É preciso disponibilizar equipes que possam atender emergencialmente pessoas que necessitem. Esse é o direito de assistência. E é por isso que esses danos precisam ser previstos e evitados, né? Por último, a ponderação entre riscos e benefícios, tanto conhecidos como potenciais, individuais ou coletivos, comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo de danos e riscos. Esse é um pressuposto muito importante para a produção de conhecimentos científicos, para a produção de pesquisas. Por quê? Eu tinha dito antes, né? Não existe nenhuma pesquisa que não tenha risco. Ou é muito raro a gente pensar pesquisas com seres humanos, tá? A gente está falando aqui de pesquisas especificamente com seres humanos. Aí vocês podem estar pensando, mas uma pesquisa sobre arquitetura, sobre mapas, sobre... Não, essas não são. A gente está falando de pesquisas com seres humanos, que há contato com seres humanos, que sejam pesquisas de intervenção no corpo ou sem intervenção no corpo. Então, todas as pesquisas de biomédicas, as pesquisas de biomédicas são aquelas cujas metodologias envolvem intervenção no corpo. Por exemplo, cirurgias experimentais, tratamentos experimentais, utilização de equipamentos novos, terapêuticos novos, ainda não reconhecidos, né, mas que estão em fase de experimento. Todas essas pesquisas são pesquisas com intervenção no corpo humano, né? Que não necessariamente envolvem a perfuração da pele, mas que possam emitir ondas, ou, né?
outras formas de efeito sobre o corpo. E as pesquisas com metodologias próprias de ciências humanas e sociais são aquelas pesquisas cuja metodologia não envolve uma intervenção direta no corpo, né, mas que se relacionam à produção de saberes sobre as relações sociais e interpessoais que podem gerar outros tipos de risco, né? Podem, como eu tinha dito antes, podem levar a um risco de violação dos direitos da imagem, de ampliação da violência, de vulnerabilidade do território, e aqui a gente está pensando muito nas populações indígenas, nas populações quilombolas. Então, a gente tem particularidades dos riscos nas ciências humanas e sociais. Mas, se toda pesquisa tem risco, então a gente poderia dizer assim, bom, então a gente não vai fazer pesquisa, né? Se a gente tem que evitar o máximo possível, a gente precisa prever esses riscos, e riscos existem muitos, né? Como evitar e como fazer pesquisa se existem esses riscos? É justamente pela ponderação entre benefícios e riscos. Então, é preciso identificar quais são os benefícios que uma pesquisa poderá trazer. Por isso o tema da relevância, a relevância social, a relevância acadêmica, a relevância do campo científico para aquele determinado estudo, é o que faz com que a gente possa dizer exatamente quais são os benefícios daquela investigação. Por que aquela investigação precisa ser realizada? Que benefícios ela poderá trazer? E é nessa ponderação entre benefícios e riscos que nós vamos poder prever adequadamente os possíveis danos e buscar evitá-los, né? Então, realizar com segurança os procedimentos de investigação. Essa ponderação entre riscos e benefícios deve considerar tanto os direitos individuais como os direitos coletivos. E tem que se comprometer sempre em elevar benefícios e diminuir danos e riscos. Ok? Bom, são 3h15 agora. Eu vou pedir para vocês para a gente fazer um intervalo de 5 minutos e a gente volta em instantes para falar sobre as diretrizes internacionais, né, balizadas por organismos internacionais, para um contato, seja no atendimento, seja na pesquisa, para um contato ético com as mulheres que estão em situação de violência, ok? Então, até daqui a pouquinho.
Bom, vamos lá então para a nossa segunda parte, última parte da aula. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas recomendações que são da Organização Mundial de Saúde. Esse aqui é o documento que vocês têm disponível lá na plataforma, disponibilizado na plataforma, que se chama Ética e Recomendações Éticas e de Segurança para Intervenção na Pesquisa, né? Pesquisas de intervenção sobre violência contra as mulheres. E ele tem um subtítulo bastante interessante, esse documento, né? Que colocando as mulheres primeiro, né? Dando prioridade às mulheres, né? Então, como pensar uma intervenção, e isso é uma preocupação muito grande nossa, né? Tanto na formação, na qualificação de pessoas para atuarem no atendimento às mulheres em situação de violência, como dos dados que a gente vai coletar e vai produzir a partir desses atendimentos, mas como manter o foco na integridade física e mental das mulheres como absoluta prioridade, né? Com absoluta prioridade. Então, aqui tem algumas diretrizes, né, para colocar as mulheres na frente de qualquer processo, e essas diretrizes, elas estão muito relacionadas a um sentido de ética em pesquisa baseada nos direitos humanos, em que a ciência ou o Estado nunca deve se sobrepor às pessoas, né, aos seres humanos. Aqui existe um fundamento nos tratados e nas convenções internacionais que foram produzidas, especialmente a Declaração Universal de Direitos Humanos, que foram produzidas após a Segunda Guerra Mundial, porque a gente sabe que no contexto do nazismo aconteceram violações de direitos humanos muitíssimo graves, envolvendo um propósito de desenvolvimento da ciência. Em nome do desenvolvimento da ciência, milhares de pessoas sofreram violações gravíssimas à sua vida, à sua integridade, e foram pensadas como cobaias humanas, né? E nesse sentido, essa ideia de cobaia, que ela é abominável para o sistema ético de pesquisa, deve ser constantemente observada para que não haja uma sobreposição dos interesses do Estado ou dos interesses da ciência às pessoas, à vida e à dignidade das pessoas. É por isso que existem os direitos fundamentais, né? Os direitos fundamentais nada mais são do que os direitos de ter a sua vida e seus interesses preservados, né? Os seus direitos preservados em relação a órgãos ou a entidades ou a instituições que são muitíssimo mais poderosas do que as pessoas individualmente. Então, como garantir esses direitos fundamentais à vida, à integridade, à autonomia, à liberdade, na relação com o Estado, na relação com os agentes públicos, e especialmente aqui para o nosso caso particular, nesse propósito que é o desenvolvimento da ciência. Então, em linhas gerais, o que a gente pode dizer é que não se pode pensar em desenvolvimento da ciência sem respeito aos direitos humanos e aos direitos fundamentais. E é por isso que uma série de documentos como esse que a gente está vendo agora, que foi formulado pela OMS, são produzidos no sentido de estabelecer exatamente quais são as diretrizes que devem ser observadas para que não haja uma sujeição das pessoas aos interesses da ciência. Então, um fundamento epistemológico básico aqui é de que nesse processo de inserção das pessoas como participantes de pesquisa,
que essas pessoas não sejam pensadas como objeto, né? Elas não são objeto da pesquisa. Elas são sujeitos da pesquisa, porque elas participam, porque elas conhecem, porque elas entendem, porque elas dão o consentimento, porque esse consentimento é voluntário, e porque elas sabem que existem benefícios envolvidos. Esses benefícios não são benefícios individuais. No Brasil, é proibido remunerar pessoas para participar de pesquisa, né? Não sei se vocês conhecem esse debate. Em alguns países é permitido que as pessoas recebam, né, recursos financeiros para participarem de testes de medicamentos, por exemplo. Mas no Brasil isso é proibido, porque coloca em xeque alguns direitos fundamentais, né, como a indisponibilidade da própria vida, enfim. E em que medida, né, o fato do direito à vida, né, ser um direito indisponível, e em que medida essa retribuição pecuniária para a participação de pesquisas pode colocar em risco alguns direitos fundamentais, e por isso no Brasil isso não é permitido. Mas é preciso sim que as pessoas saibam que na ponderação entre riscos e benefícios há benefícios coletivos, né? Inclusive benefícios individuais, quando, por exemplo, há um teste de um medicamento que pode ser muito útil para resolver um problema de saúde que uma pessoa tem, que é uma doença crônica que não tem um remédio, um tratamento muito considerado efetivo, né, para aquela doença. Então, ele participa de um estudo e ele pode ter benefícios individuais também. Mas aqui a gente falando de pesquisa em ciências humanas e sociais, raramente a gente vai ter previsão de benefícios individuais e sim benefícios coletivos. E eu acredito que na nossa pesquisa particularmente, as mulheres, e em todos nas pesquisas que as instituições do sistema de justiça fazem para produzir conhecimento sobre a efetividade dos serviços, etc., que as mulheres são capazes de compreender os benefícios que estudos como esse têm para produção de políticas públicas efetivas, né? Então, vamos ver aqui que recomendações são essas voltadas para mulheres em situação de violência e recomendações que observam os direitos humanos para a produção de pesquisas. Bom, a primeira delas, aqui no alto desse círculo, diz respeito à ideia de que a segurança, a gente falou sobre isso ali antes, a segurança dos respondentes, das respondentes e do time de pesquisa ou da equipe de pesquisa, ela é suprema, ela é ponto de partida, né? Ela deve conduzir todas as decisões relacionadas à pesquisa. Então, ideia de segurança em primeiro lugar, né? Depois, a ideia de que estudos de prevalência, ou seja, a maioria dos casos é que acontece isso, as mulheres que são atendidas no nosso serviço são brasileiras, são mulheres de 50 a 70 anos de idade, isso que são geralmente os estudos de abordagem quantitativa, né, que chegam a essas visões de prevalência. Esses estudos eles não devem deixar de considerar que existe sempre um percentual de subnotificação ou um percentual de baixa adesão aos serviços do sistema de justiça. Recentemente, saiu o relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostrando que um percentual bastante significativo de mulheres que sofreram violência no contexto da pandemia não procuraram os serviços, não chegaram nos serviços, mesmo que virtualmente, mesmo com todas as mudanças que aconteceram. Então, quando a gente faz essas análises e chega a essas conclusões com base nos dados que a gente tem, a gente nunca deve deixar de considerar que pode haver nessas ou naquelas situações, nesse ou naquele grupo, pode haver subnotificação. E que essa subnotificação pode estar gerando um viés
nas nossas interpretações, ok? Essa é a segunda diretriz. A terceira diz respeito à confidencialidade, tema que a gente também discutiu no início da aula, que é a proteção da confidencialidade. Ela é essencial para assegurar tanto a segurança das mulheres como a qualidade dos dados. Então, a confidencialidade tem esse duplo propósito, né? Porque ele amplia a fidedignidade da produção dos dados. Digamos que a gente tivesse uma pesquisa sem preocupação com confidencialidade, em que nomes, endereços, etc., fossem reportados, fossem trazidos para um banco de dados que está disponível no Drive, no Google Drive, ou outro aplicativo com possibilidade de acesso. Isso também pode comprometer a fidedignidade dos dados, né? Apenas para dar um exemplo para vocês, como o tema como precisa haver um cuidado muito grande né, com essas dimensões éticas, para não parecer que ética é sempre assim aquela última disciplina, aquela questão menor, que depois a gente vê, depois a gente dá uma olhada. Esses cuidados éticos, eles têm um papel muito importante, inclusive para a fidedignidade, para a confiabilidade dos dados, porque eles podem trazer vieses mesmo de resultado. Houve uma pesquisa da qual eu participei como investigadora, na verdade, coletando dados, né, fiz muita pesquisa de campo, faço ainda pesquisa de campo, acho muito importante que pessoas que coordenam pesquisas também façam campo, né, que nunca saiam do campo, que evitem a pesquisa de gabinete, né, que essa formulação de uma pesquisa e a execução feita por outras pessoas. Então, eu participei de uma pesquisa como pesquisadora de campo, e nessa pesquisa, essa pesquisa envolvia, era uma pesquisa com crianças e adolescentes em situação de rua, e envolvia a distribuição de bottoms para aquelas pessoas que já tinham participado, para aquelas crianças e adolescentes que já tinham participado. Então, cada um que participava da pesquisa ganhava um bottom. E eu me lembro que até houve essa discussão se isso seria uma forma de remuneração às pessoas, porque se sabe que isso é proibido. Aí disseram, não, isso é só um souvenir, é só um agradecimento, né, um símbolo do nosso reconhecimento pela disponibilidade da pessoa de participar da pesquisa. Só que não se considerou que nas relações que se estabelecem na rua, nas pessoas que estão em situação de rua, que um bottom ele pode ser uma moeda de troca, ele tem um valor diferente do que para as pessoas que não vivem em situação de rua, né? E então, o que aconteceu? Quando perceberam que o controle poderia ser furado, e com isso algumas pessoas poderiam ganhar 2, 3, 4 bottoms, os jovens que estavam em situação de rua, as crianças, utilizaram como alguma estratégia, né, dizer informações diferentes. Então, a cada vez que eles respondiam, que eles eram abordados, eles diziam que não tinham participado ainda do estudo e davam informações diferentes. Isso gerou um viés na pesquisa, né? Porque justamente por causa do oferecimento desse bottom, desse souvenir. Então, realmente, existe uma preocupação e uma necessidade de que essas diretrizes éticas sejam absolutamente bem aplicadas, né? Observadas. Bom, número 4. Todos os membros da pesquisa, né, os participantes das equipes, eles têm que ser cuidadosamente bem selecionados e receberem treinamento adequado, especializado, né, para que, ao participarem das etapas do estudo, possam manter a coerência com os objetivos, com a problematização, com a metodologia e com os cuidados éticos definidos para aquele estudo. Então, é por isso que esse curso, por exemplo, ele faz parte
dessa estratégia. Número 5. O desenho do estudo, ele tem que incluir ações voltadas para reduzir qualquer possibilidade de sofrimento causado pela participação das pessoas no estudo, né, na pesquisa. Eu falei sobre isso antes, como todo estudo tem um risco, né, toda pesquisa envolve um risco, e um desses riscos é justamente o sofrimento. A gente está falando de situações muito graves, né, de situações de violência que são muito sofridas, não só de viver como de lembrar, e também, ao lembrar, você pode ter efeitos psíquicos e também sociais. Então, nesse sentido, você precisa prever ações para reduzir o sofrimento. Esse é um ponto que ainda precisa ser bem desenvolvido para os nossos objetivos. Que ações nós vamos promover, não só para evitar danos, mas justamente para reduzir o sofrimento, né? O que é possível fazer nesse contexto? Porque é muito comum uma crítica que me parece bastante pertinente, que pesquisadores e pesquisadoras, instituições de pesquisa recebem, que levam muito e deixam pouco. Você, muitas vezes, no contato com a pessoa, que tem as informações necessárias para o seu estudo, você leva muito e você deixa pouco, né? Então, como evitar que se deixe ainda um sofrimento e uma carga maior do que a pessoa já tinha quando ela iniciou a colaboração com aquele estudo. Bom, número 6, os pesquisadores de campo, eles devem ser treinados, né, para que se conheça a rede, né, de assistência, os locais disponíveis para o atendimento, os recursos, né, disponíveis na localidade para que as pessoas possam acessar, né? E aqui a gente está falando também de uma diretriz ética no atendimento super importante. A gente vem falando sobre isso, o conhecimento e o reconhecimento da rede de atendimento é fundamental para um contato ético, né, com as mulheres que vivem em situação de violência. E aí, uma outra diretriz adicional, né, quando esses recursos eles existem parcamente naquela localidade, é preciso criar mecanismos, né, de suplementação, né, mecanismos que possam garantir o suporte às mulheres, mesmo que seja com apoio de outras instituições, etc., para que as mulheres não fiquem desguarnecidas, né, durante aquele período. Um outro tema que é uma dimensão ética também, às vezes a gente está falando de pesquisa, a gente pensa muito no processo, né? Pensa nas etapas de produção de dados, pensa nas etapas de coleta, pensa em quais os instrumentos vai usar, que perguntas vai fazer. Só que muitas vezes não há uma preocupação ética com a análise dos resultados. Então, tanto pesquisadores como financiadores de pesquisa têm uma obrigação ética de garantir que os achados de pesquisa eles sejam adequadamente bem interpretados e que possam ser usados da melhor forma possível para o aprofundamento, para a devida efetividade dos serviços públicos, né, para o desenvolvimento dos nossos mecanismos de intervenção à violência de gênero contra as mulheres. Então, como interpretar, como analisar, que essas interpretações, essas análises sejam feitas pelos pares, né, que haja uma submissão pública desses resultados, dessas análises, de modo que haja debate na sociedade sobre aqueles achados, a fim de que haja maior validação pública do estudo, né? Isso é muitíssimo importante, a gente deve passar por isso também. E por último,
as questões relacionadas à violência, elas devem ser incorporadas no desenho dos questionários, né? Para outros propósitos, questionários que são feitos para outros propósitos, quando possa haver compatibilidade metodológica, ou seja, evitar que uma mesma questão seja feita várias vezes. Então, você faz uma reunião de propósitos, às vezes no mesmo instrumento, utiliza o mesmo instrumento para diferentes propósitos, porque isso gera uma menos chance de revitimização das mulheres ao responderem os estudos, tá? Esse documento, ele é realmente muito interessante. Eu sei que ele está em inglês, a gente não tem ele traduzido para o português ainda, eu até procurei, mas ainda não está disponível, e me parece realmente muito importante que ele seja mais bem divulgado, mais conhecido, porque num contexto como esse, em que há uma desestruturação das nossas relações sociais, uma desregulamentação, né? Uma precariedade das condições objetivas de vida, com a informalidade no trabalho, desemprego, a inflação, o aumento da violência, todas essas situações, elas estão absolutamente interconectadas no aumento da vulnerabilidade das mulheres, as mais diferentes formas de violência, inclusive as violências institucionais. E é por isso que, quando nós produzimos conhecimento sobre essas situações, nós precisamos ter um cuidado ético muito grande no sentido de não aprofundar essas violências, né? E isso se aplica absolutamente tanto a um cuidado de pesquisadoras e pesquisadores, como um cuidado de pessoas que estão no atendimento às pessoas em situação de violência. Como ao ocupar esse espaço, não aprofundar as violências institucionais, como não aprofundar os estereótipos, os racismos, né? As discriminações, a população trans, as travestis, né? As mulheres negras, como não aprofundar esse fosso, né? Entre pessoas escolarizadas, pessoas não escolarizadas, como não aprofundar esse fosso entre pessoas que têm acesso a direitos e pessoas que vivem na miséria, né? Então, me parece que isso é muito importante para as pessoas que atuam em contato com outras, e por isso que a ética é tão importante, tanto para pesquisadores e pesquisadoras, como para pessoas que atuam nesses atendimentos, nos serviços públicos, né? Bom, então, com isso, a gente encerra essa etapa aqui da ética em pesquisa e a ética no atendimento. Lembrando, esse quadro aqui é muito bonito também, que está na página 21, que fala sobre as recomendações para intervenção por meio de pesquisa. Então, a gente vai observar e a gente vai ter outros momentos para discutir essas diretrizes ao longo das nossas investigações no ano que vem. Eu deixei uma atividade, vou interromper aqui o compartilhamento nesses 10 minutos que faltam. Vou interromper aqui. Para dizer para vocês que eu deixei no... Bom, está lá no Moodle, na plataforma, a atividade de número 3, que é uma atividade sobre um estudo de relatórios de pesquisa. E aí a gente tem lá 2 relatórios bastante atuais, eles foram escolhidos propositalmente, assim, no sentido não só de vocês ganharem um pouco mais de expertise para interpretar os dados, mas também como uma forma de vocês terem acesso a outras informações atuais sobre violência contra as mulheres. Então,
Vou mostrar rapidamente para vocês aqui qual é o objetivo dessa atividade 3. Por exemplo, esse aqui é o último relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que foi lançado, se eu não me engano, em agosto, setembro desse ano, de 2021, que se chama Vitimização de Mulheres no Brasil. É um relatório que é feito periodicamente, essa é a 3ª edição, e eles se propõem, então, a conhecer algumas particularidades da violência contra mulheres, como, por exemplo, o número, né, para ver comparativamente, se aumenta, se diminui, onde acontece a violência, quem é o autor, o que a mulher fez depois de ter sofrido a violência, e dados sobre assédio sexual. E para pensar, inclusive, algumas particularidades do contexto da pandemia. Então, por exemplo, se vocês precisarem de dados sobre o que aconteceu na pandemia, esse estudo aqui é bastante interessante, porque também fala sobre de que modo os serviços foram alterados, ou a pessoa mudou a percepção a respeito dos serviços no contexto da pandemia. A gente deve utilizar também como referência no nosso estudo. E aí, o que eu propus para vocês como atividade é justamente vocês olharem esses tópicos iniciais aqui da pesquisa, do relatório, para entender como é que a pesquisa foi feita. Isso sempre muito importante, né? Para a gente saber quantas pessoas foram entrevistadas, como as pessoas foram entrevistadas, né? Elas foram entrevistadas online, elas foram entrevistadas presencialmente, o questionário era um questionário, foi auto preenchido, ou era um conjunto de entrevistas, de perguntas, me desculpa, no sentido de numa forma de entrevista, né, que eram feitas, perguntas que eram feitas pelo pesquisador e depois degravadas, né? Qual foi a metodologia empregada e quais são as possibilidades de representação, de representatividade desses dados para o Brasil como um todo. Bom, a maioria desses relatórios traz como um sumário executivo, aqui está principais achados, né, que é a síntese dos dados, né, que foram coletados. É sempre importante buscar, né, o que o pesquisador entendeu como mais relevante, e o que eu estou propondo para vocês é que vocês leiam esse tópico aqui, ó, especialmente, que começa na página 14. Então, que vocês vão buscar nos 2 relatórios. Então, esse é o do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o outro de uma pesquisa do IPEA. Que, inclusive, essa pesquisa, o relatório final, um livro com análises dos dados, vai ser lançado na semana que vem, no dia 8 de dezembro, às 4 horas da tarde, vai ter um evento do IPEA, um evento público, se vocês quiserem participar, online, né, claro. E eu sou uma das debatedoras desse evento, porque eles justamente estão lançando agora essa publicação e vão marcar com esse evento. É exatamente o que eu falei antes, né? Esses dados, depois, eles têm que ser submetidos ao escrutínio. As interpretações têm que ser submetidas ao escrutínio público, à análise dos pares, a uma discussão ampla, né? Por isso que chamam pesquisadoras que não participaram da pesquisa para ler e dialogar sobre aqueles dados que foram produzidos. Isso é super importante, a gente deve fazer isso também. Então, a proposta da atividade 3 é que vocês leiam a metodologia desse estudo. Ó, é só uma página aqui. Que vocês leiam a metodologia para entender como o estudo foi feito e possam desenvolver, afinar, apurar, sofisticar esse olhar de quem compreende como um estudo é feito e quais são tanto as possibilidades quanto os limites de estudos feitos com essa ou com aquela metodologia. Toda metodologia tem limites e possibilidades, né? Prós e contras. Forças e algumas desvantagens. Então, é isso que eu queria que vocês fossem exercitar nessa atividade 3, tá? Não é nada demais, são só essas perguntinhas sobre esses relatórios. E de quebra, vocês vão ter acesso a 2 relatórios muito interessantes para
fortalecerem os argumentos de vocês, caso ainda não tenham conhecimento sobre esses estudos. Ok? Então, muito obrigada pela participação de vocês, pela presença de vocês. Eu fico à disposição. A gente sabe que as atividades, tem um prazo, né, cerca de 45 dias para concluir. A gente estava pedindo para entregar ao fim da semana, porque seria uma maneira da gente ler e dar feedbacks também dentro da aula, né, que seria realmente o ideal, mas os contextos nem sempre são tão favoráveis, né, para a realização das nossas metodologias, do jeito como a gente muitas vezes se propõe a fazer, e a gente faz o melhor que pode, né. Então, de minha parte, eu agradeço pela oportunidade, a gente realmente tentou entregar o melhor possível aqui, né, com a organização dos conteúdos, com a discussão, que é uma discussão mesmo do que a gente costuma fazer na universidade, então a gente tentou compartilhar um pouco dessa nossa experiência de pesquisadoras e de também atrizes do sistema de justiça, porque nós também pertencemos à rede, né, nos entendemos como pessoas comprometidas com os direitos humanos das mulheres e com o enfrentamento à violência contra as mulheres. Então, peço a vocês que mandem um abraço para as colegas e dizer que foi realmente uma satisfação muito grande estar aqui nesse período. Vocês ainda têm mais uma aula com a Tatiane, né, e mais 2 atividades, e qualquer coisa a gente está à disposição pelo e-mail. A Sabrina tem feito intermediação agora, mas também podem escrever diretamente. Meu e-mail é o meu nome todo, anapaulaantunesmartins@gmail.com. Vocês devem ter o contato e estou à disposição. Ok? Obrigada,